Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal da Santos Mil Grau. Para quem não me conhece, quem fala aqui é o Manu. E se você já não é inscrito, se inscreve aí no canal, ativa as notificações. E por favor, deixa o like. O Peixão ganhou, tá todo mundo de bem com a vida. Deixa o like aí para fortalecer o canal. E bora pro vídeo. Ah, finalmente a gente vai falar de uma vitória, né, cara? Uma vitória maiúscula do Santos, que venceu o Juventude por 4-1 ontem na Vila Belmiro. Uma vitória importantíssima, uma vitória, como diz a thumbnail do vídeo, para lavar a alma. E antes de eu começar a falar o que eu tenho para falar sobre esse jogo, eu quero frisar que todo e qualquer elogio, todo e qualquer enaltecimento que eu faça de jogador ou de desempenho ou da própria goleada em si, a gente tem que levar em consideração que era o Juventude, né? O adversário era fraco, a gente pegou o adversário mais fraco do campeonato. Como eu disse na live pós-jogo de ontem, a gente jogou o jogo do Campeonato Brasileiro no modo very easy, mas o Santos não tem culpa. O Santos fez o que tinha que fazer. O calendário determina que todos enfrentam todos e em determinado momento o Santos ia enfrentar o Juventude na Vila, foi o que aconteceu ontem, e o Santos sapecou o Juventude. Mas mesmo sendo o Juventude, para mim é uma vitória para lavar a alma. Em primeiro lugar, porque eu mesmo não esperava que o Santos fosse aplicar uma vitória tão maiúscula em cima do Juventude, até porque vinha de uma derrota bem traumática para o Atlético Mineiro. Aquele jogo que a gente empatou, e logo na sequência a gente faz um pênalti, toma virada, foi bem ruim. A gente perdeu o Soteldo naquele jogo, então a gente jogou sem o Soteldo contra o Juventude. Então eu confesso que eu estava com um pouquinho de medo, com um pouquinho de receio, porque uma derrota seria algo trágico. Por que que é para lavar a alma? Porque dos últimos 7 jogos, nos 7 jogos anteriores a essa goleada do Juventude, o Santos venceu um jogo, foi o jogo contra o Atlético Paranaense, empatou um jogo e perdeu 5. É para lavar a alma porque o Santos não vinha jogando bem. O Santos fez uma boa partida contra o Palmeiras, perdeu o jogo, mas aquela partida maiúscula, convincente, eu não lembro qual foi a última que a gente fez. E a gente fez ontem, independente de ser o Juventude, eu não tô nem aí. Dadas as devidas circunstâncias, a situação do Santos, não me importa que tenha sido contra o Juventude. O que me importa é que o Santos tenha vencido de maneira convincente, algo que eu não esperava, que eu honestamente não esperava. É para lavar a alma porque a gente viu uma apresentação de alguns jogadores que eram muito questionados, como o Lucas Braga, que já não entregava nada há muito tempo, fazendo 2 gols, e não só fazendo 2 gols. No comecinho do jogo, quando o Juventude esboçava a tentar sair para jogar, fazia isso pelo lado esquerdo, nas costas do Ângelo, que não marcava muito bem. O Orlando Ribeiro inverteu, botou o Ângelo na esquerda e o Lucas Braga na direita, e o Lucas Braga ele desempenhou um papel muito importante, marcando a saída de bola do Juventude, como do próprio Luiz Felipe, que a gente sabe que não é o zagueiro ideal do Santos, não é um zagueiro para ser titular, mas que ontem fez uma partida assim irretocável, irretocável. O Rodrigo Fernandes, que é um jogador que muda o patamar do meio-campo do Santos. Vocês imaginem só a volância do Santos com Fernandes e Pituca. Imagina que maravilha. É para lavar a alma porque mostrou um Ângelo em amadurecimento, um jogador mais maduro, um jogador que soltou muito mais a bola dessa vez, um jogador que foi muito mais objetivo em termos de construção de jogada, um jogador que, inclusive, quando teve a oportunidade de fazer o seu gol, seu primeiro gol na Vila, foi voluntarioso e tocou para o companheiro que estava melhor colocado, que foi o Lucas Braga. É para lavar a alma por causa do Marcos Leonardo, cara. Marcos Leonardo que vinha numa péssima fase, numa draga, fez gol contra o Atlético Mineiro, gol de pênalti, mas num jogo que ele fez talvez sua pior apresentação com a camisa do Santos. Ontem ele também perdeu alguns gols, mas fez um golaço de cobertura, que lançamento do Ed Carlos, inclusive. Gol para lavar a alma dele. Então é para lavar a alma de todo mundo, saca? Todo mundo conseguiu algum tipo de redenção para lavar a alma do Orlando Ribeiro, que vinha mexendo mal, que vinha colocando a base na fogueira
E ontem a gente viu o Ed Carlos entrar e jogar um futebol assim vistoso, um futebol fino. Por quê? Por causa do contexto, porque ele vinha sendo colocado contra o Atlético Mineiro quando o Santos estava atrás do placar. Ele era colocado contra o Internacional quando o Internacional já estava ganhando o jogo. Sabe? Ele vinha sendo colocado na fogueira. E ontem não. Ontem ele entrou com o jogo ganho. O jogo já estava 1-0, mas o Juventude não esboçava nenhum tipo de resposta. E o Juventude de fato não esboçou muito contra o Santos, mas o começo do jogo me deixou um pouco preocupado, cara. Me deixou um pouco preocupado porque o Santos não conseguia chutar gol, não conseguia arrematar. O Juventude abria suas asinhas, queria começar a sair para o jogo, inclusive meteu uma bola na trave, numa falta. Mas em uma jogada iniciada pelo Lucas Barbosa, fez um bom jogo. Assim, não tem quem criticar no jogo de ontem, né? Ele acionou o Ângelo, que fez uma bela jogada na ponta esquerda, cruzou, a defesa afastou. O Sanches chuta, o goleiro faz uma bela defesa e o Lucas Braga, mais um ponto a se falar do Lucas Braga dentro da área, tá? Se ele não tá com a bola fazendo jogada de ponta, ele vai para a área. Fez certinho. Ele acertou de primeira, de bate-pronto, fez um golaço. O Santos foi para o intervalo com 1-0 no placar, mas com o Juventude sem. O Juventude sentiu muito gol, assim. Ele não conseguiu esboçar nenhum tipo de reação. A gente volta para o segundo tempo com 3 alterações, com o Madison no lugar do Auro, e aí eu já falei, meu Deus, o Madison vai entregar. O Sandri, eu não me lembro se foi no lugar do Sanches, não lembro, foi no lugar do Sanches, eu acho. Foi no lugar do Sanches. E o Ed Carlos, enfim, com o Sandri e com o Ed Carlos. E os 3 entraram bem, né? Novamente, é o Juventude, o adversário mais fraco do brasileiro, mas eu não me importo com isso. Não me importo mesmo. O Santos faz o seu segundo gol, que é um lançamento do Ed Carlos, um lançamento de Pirlo, cara, um lançamento de Zidane. O cara deu um lançamento maravilhoso por cima da zaga. O Marcos Leonardo ganha do zagueiro na disputa e encobre o goleiro, fazendo o segundo gol. Foi 4-1, mas poderia ter sido 5, 6, até 7-1, tá? O Marcos Leonardo perdeu alguns gols, desperdiçou alguns contra-ataques, isso antes dele fazer o gol. Teve um contra-ataque que o Ângelo disparou nas costas do lateral e era para o Marcos Leonardo ter acionado ele, mas ele quis chutar de fora da área, acabou perdendo o gol. A bola até passou perto da trave, mas não entrou. Isso era nervosismo, né? Fome de gol, porque o centroavante vive de gol e isso aí devia estar incomodando ele demais. O terceiro gol veio numa jogada aérea de cabeça, e se é gol de cabeça, é gol do Madison. Pra quem esperava que o Madison fosse entregar um gol, ele acabou fazendo um. Menos mal, né? O ruim é que isso aí pode ter garantido a renovação dele. Vamos, tomara que não. Vamos ver. A festa já estava completa e aí o quarto gol foi uma troca de passes lindíssima que terminou com o Ângelo. O Ângelo poderia ter feito gol, mas ele tocou pro Lucas Braga fazer o dele, fazer o segundo dele, né? E ampliar. Juventude até diminuiu, fez o seu gol de honra. Foi um belo gol, inclusive, de fora da área. Mas eu acho que ontem foi uma daquelas partidas irretocáveis do Santos. Novamente, eu não esperava que o Santos fosse fazer um meio para final de primeiro tempo tão bom e um segundo tempo avassalador, irretocável. Saca? Parabéns para todo mundo, parabéns para o Orlando Ribeiro. A gente viu a estreia do Miguelito. Eu provavelmente devo fazer um vídeo só para falar sobre a estreia, sobre o que esperar do Miguelito para o futuro durante a semana. Tem bastante assunto para a gente comentar. Talvez eu faça um vídeo para falar sobre as chances do Santos, matemáticas e reais, né? Tanto de Libertadores, Sul-Americana, de Z4. E já dando spoiler, eu acho que o Santos não corre mais risco de rebaixamento. Esse foi o jogo-chave, porque se a gente perde, ia ser muito complicado. Mas agora a gente está 10 pontos à frente do Z4, então é muito difícil mesmo. E talvez eu faça um vídeo já pensando em 2023. Beleza? O vídeo de hoje foi mais para desabafar, para comemorar, para falar bem do time, para elogiar mesmo. Assim. O Santos tem valores, o Santos tem ótimos jogadores. O Santos não é um time
para estar na situação que está, tá? O elenco do Santos não é fantástico, precisa melhorar bastante, mas se você olhar minuciosamente e fizer uma análise, você vai ver que tem valores o suficiente para estar acima, inclusive da 11ª colocação, que é onde a gente está agora. Então devia estar bem acima. Comentem aí o que vocês acharam do jogo, comentem aí os destaques. Para mim, assim, vários destaques o Santos teve. O Luiz Felipe foi um destaque, o Rodrigo Fernandes foi um destaque, o Lucas Braga foi um destaque, o Ângelo foi um grande destaque, o Ed Carlos foi, para mim, foi o melhor do segundo tempo. O Orlando Ribeiro foi um destaque, mandou muito bem. Como eu disse, uma partida irretocável, não tem muito o que a gente cornetar. Que é muito bom, a gente fica feliz. Sem estresse. O Peixão não nos estressou essa semana. Que milagre. Então aproveita. Se inscrevam aí no canal, ativem as notificações. Deixe um like, por favor, que é bom para fortalecer o canal. E aguardem os próximos vídeos, beleza? Pra cima deles.